Glória a Deus, queridos, a paz e a graça, pastor Wellington Santos. E nós estamos com mais um devocional que está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 16, 20 e 21. Eu vou ler para vocês, tá bom? Diz assim, capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Versículos 20 e 21. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Glória a Deus. Queridos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, tá bom, queridos? Então, assim, você vê que a salvação não é pela lei. E o que é que estava acontecendo aí? Pessoas que diziam ser enviados da parte de Tiago, né, falsamente, falsos irmãos querendo judaizar a igreja de Gálatas. E aí o apóstolo Paulo ele envia essa carta, e ele faz uma admoestação para o povo, para a igreja de Gálatas. E assim, eu tenho aqui dois problemas do povo da igreja da Galácia. O primeiro é deixar de viver em obediência ao evangelho da graça, que graça significa o quê? Favor não merecido, favor imerecido. E a segunda é não confiar na obediência a esse evangelho. Então são dois problemas aí. E assim, queridos, o povo de Gálatas estava indo muito bem, porém, quando eles foram influenciados por esses falsos mestres que estavam querendo judaizar a igreja da Galácia, então eles ficaram abalados e muitas das vezes até duvidaram do apostolado do apóstolo Paulo. E aí vem a pergunta para você: qual a verdadeira liberdade do evangelho? A segunda pergunta é: quais são as verdadeiras prisões? E a terceira é: qual a liberdade falsa? Queridos, não existe gueto ou compartimentos em nosso interior que o Evangelho não modifique, enfrente e transforme. O Evangelho, ele transforma, o Evangelho da graça, ele transforma. Não existe compartimentos que o Evangelho não alcance, que ele não transforme. A essência do Evangelho é a graça de Deus. E assim, queridos, Paulo, ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. 50 depois de Cristo, tá bom? Aproximadamente. Então, um outro problema que tinha na Galácia era a questão racial. Judeus convertidos na igreja da Galácia e gentios, primeiro foram os judeus que foram se convertendo na realidade e depois os gentios foram se convertendo. E aí o que é que acontece? Mestres judeus queriam que os gentios convertidos na Galácia fossem circuncidados, guardassem a lei e fizessem as cerimônias judaicas. Então perceba aí, é isso que Paulo confronta. Colocava a salvação em Cristo e algo mais. A mais para certificar a vida espiritual. Então eles faziam o quê? Colocavam a salvação em Cristo e em algo mais para o quê? Para certificar a vida espiritual. Quando se coloca Cristo e algo mais, a pessoa abandona a Jesus. A pessoa abandona Jesus, é somente Cristo. Cristo é suficiente. Não existe outra suficiência a não ser Cristo. Os falsos mestres, eles perturbam, agitam, pervertem os que são convertidos a Jesus. E hoje, queridos, é a mesma coisa. Os falsos mestres que estão por aí, eles perturbam, pervertem, eles colocam, Jesus e algo mais. Por isso que nós devemos
estar atentos e sempre examinar as Escrituras. E no canal Prega Já, queridos, desde já, se inscreva no canal Prega Já. Temos um estudo sobre seitas e heresias. Então vão lá, acessem também, faz uma maratona nos nossos estudos que temos lá sobre seitas e heresias, tá bom? Circuncisão e lei cerimonial não podem ser usadas como critérios de salvação. Nos dias atuais, o legalismo religioso não pode ser usado como critério de salvação. Amém? Somos salvos pela fé na obra de Jesus Cristo e mais nada. A nossa salvação foi completa. Foi completa, foi por meio de Cristo que fomos salvos. Amém? Queridos, sabe qual é a verdade? A verdade é o seguinte: somos piores do que ousamos acreditar. E eu gostaria de ler Isaías capítulo 64, versículo 6, que diz assim. Isaías 64, versículo 6. Eu gostaria de ler, queridos, porque nós somos piores do que podemos imaginar. E às vezes a pessoa diz assim, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Se acha a última bolacha do pacote, diz assim, 64, versículo 6, diz assim, vou pegar aqui a Bíblia para ler, diz assim, 64, versículo 6, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Somos como trapo imundo, trapo de imundícia, queridos. Somos como trapos de imundícia. Essa é a verdade. Somos piores do que podemos imaginar. Amém. Essa é a verdade. Só que tem um porém. Somos mais amados e aceitos em Cristo que jamais ousamos esperar. Amém? Gálatas 2, esse capítulo e todo o capítulo de Gálatas enfatiza o verdadeiro evangelho, o perigo dos falsos ensinos e que a salvação vem somente em Cristo Jesus. Vem somente em Cristo Jesus. Nossa liberdade, queridos, está em Cristo. Ora, vocês não podem ser aceitos por Deus seguindo códigos éticos e culturais. Vocês não podem. É por isso que o Evangelho é a graça de Deus. Sabe, o Evangelho, ele transforma os corações. Nós não precisamos, de Cristo e algo mais. Só precisamos de Cristo, queridos. Amém? Só precisamos de Cristo. O Evangelho nos chama para fora da irreligião. Ou seja, tentativa de dizer que qualquer religião é destrutiva. Mas o cristianismo é totalmente diferente. Por quê? Porque somos semelhantes a Cristo. Nós não vivemos, dentro da religião, que é a tentativa de se aproximar de Deus por meio de regras religiosas. Não. O nosso Deus, o cristianismo é totalmente diferente de tudo isso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós podemos dizer, Jesus, muito obrigado por me salvar. Perdoa os meus pecados, sem precisar se flagelar, sem precisar, se culpar, apesar de sermos falhos, sermos trapos de imundícia. Mas quando nós confessamos os nossos pecados a Cristo, quando nós confessamos a Cristo os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele, nos purifica e nos tornamos nova criatura nele. O Evangelho é para todas as culturas. Nós não nos tornamos judeus, mas nos tornamos cristãos. Lembre disso, nós não nos tornamos judeus,
mais nos tornamos cristãos. Então, crente, você que faz toda a judaização e acha que isso é uma certificação da salvação, você procura repensar seus conceitos, porque a graça é suficiente. A graça é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Não precisa de Jesus e algo mais. Jesus é suficiente. Se você não tem essa suficiência, sabe, em Cristo, a sua tendência é se afastar. O rio, quando ele está perto da fonte de águas vivas, ele é limpo. Mas a proporção que ele vai se afastando da fonte de água viva, ele se torna impuro. Eu faço uma analogia, sabe, ao rio Tietê aqui em São Paulo. Enquanto ele está na fonte, na nascente, ele é limpo. Mas a proporção que ele vai se afastando, ele torna-se fétido e imundo. Então, queridos, olha, queridos, quanto mais estivermos perto da fonte, e essa fonte é Jesus, nós somos limpos e purificados. Mas quanto mais longe da fonte, nós nos tornamos imundos. Por isso que Jesus Cristo é suficiente. Amém? Para sermos filhos de Deus, é preciso apenas recebermos Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Amém, queridos? Temos que ter cuidado de confiar as tradições como essência e base do Evangelho. A base do Evangelho é a graça de Deus. Eu vejo muitas pessoas virem com tradições judaicas. Claro que a gente precisa, sim, ver a cultura judaica, aprender a cultura judaica, mas não como certificação de salvação, porque a certificação de salvação é a graça de Deus, queridos. É a graça de Deus. A Igreja de Cristo não é domesticada pela cultura, mas é moldada, forjada pela palavra de Deus. A Igreja de Cristo, ela é moldada, ela é forjada pela palavra de Deus. Não se exige santidade de quem ainda não experimentou a realidade do Evangelho. Quando a gente experimenta o Evangelho de Cristo, então a gente vive em santidade. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça, ele nos convence do juízo. Ora, Cristo é suficiente. E se recebermos Cristo em nossas vidas, as mudanças irão acontecer. Coloca Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador da tua vida. Não Cristo e algo mais, mas somente Cristo. Nós não podemos fazer na força do nosso braço uma tarefa que é do Espírito Santo. E aí, entre os legalismos, queridos, forçar a um novo convertido a seguir a tradição, a seguir regras de vestimenta. Queridos, quando o Espírito Santo ele penetra no coração da pessoa, ela mesmo vai viver uma vida de santidade, porque o Espírito Santo vai convencê-la do pecado, da justiça, do juízo, queridos. Ora, o Evangelho de Cristo é para todas as pessoas, todas as nações, independente de cultura. Todos serão alcançados pelo Evangelho de Cristo. Por isso não podemos colocar condição naquilo que Deus não põe. E se falar disso, nós fomos crucificados em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo ele penetra em nosso coração, aquele vazio do tamanho de Deus, ele é preenchido pelo Espírito Santo. Sabe? E a nossa salvação é mediante a fé em Cristo. Quando nós confessamos, falamos: Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Ainda que venhamos, queridos, e nosso corpo
incorruptível. Um dia veremos, sabe, quando essa vida acabar, veremos o nosso Deus, a nossa alma, o nosso espírito. Ele terá um corpo incorruptível e veremos o perfeito. Por isso, queridos, nos santifiquemos, não para sermos salvos, mas para sermos gratos por aquilo que Jesus fez por nós. Sem santificação não se verá Deus. Deixa a sua vida de pecado, deixa a sua vida de adultério, de lesbianismo, de homossexualismo. Deixa a sua vida, sabe, de roubo, de mentira, de hipocrisia. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai tocar no teu coração. Queridos, não se esqueçam de se inscrever neste canal. E olha, nós temos o curso Evangelho de Gálatas para obreiros e diáconos. No 7, Centro de Treinamento Teológico, tá bom, queridos? O telefone vai estar na descrição, assim como também o link da Web Rádio Batista EBCD, e também vai estar na descrição você que quiser, sabe, estar nos ajudando, tá bom? Que Deus possa abençoar, mudar a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.